Olá, gente, estamos aqui agora começando Hora da Verdade na TV Franca, canal 23 da NET, também pelo portal GCN. As principais informações da semana agora em destaque e também em análise para você. Comigo, Correia Neves Júnior. Olá, Júnior. Tudo bem, Vaz? Semana pesada? Semana dificílima, especialmente no ambiente político aqui da cidade. Sobrou denúncia e acusação, tinha para todos os gostos. Tem a acusação do Ministério Público contra o prefeito, contra o secretário, tem aí falso médico agindo e tem troca de insultos e agressões também ali e acusações entre vereadores na Câmara Municipal. Foi uma semana bem quente, bem tensa e complicadíssima. Nós vamos trazer todos os detalhes no programa de hoje. Você vai entender tudo que aconteceu na Prefeitura, na Câmara Municipal e que essas coisas que aconteceram, tudo isso que a gente observou e noticiou para você no Comércio da Franca, no portal GCN, na Rádio Difusora, todas elas podem impactar a sua vida. Então, a gente, durante o programa de hoje, vamos destacá-las aqui para você. Só que o programa de hoje a gente abre com uma história boa. O pequeno Davi Miguel, este que a gente vê agora nas imagens, embarca nesta terça-feira para a cidade de Miami, nos Estados Unidos. Depois de uma longa batalha da família para a viagem do menino, para realizar um transplante por lá, nos Estados Unidos. Portanto, agora o sinal verde foi dado pelo Hospital Jackson Memorial, em Miami. Ele e a mãe de Neia vão então embarcar na terça-feira rumo a Miami. E neste Hospital Jackson Memorial, que eu vou pedir para a Vandinha botar as imagens agora também, esse grande complexo hospitalar deve ser a casa de Davi Miguel pelos próximos meses. O Davi Miguel, que é esse menino que a gente acompanhou a história tão de perto, né? Pelo menos há 1 ano e 2 meses, desde o seu nascimento. Ele ficou internado no Hospital Regional, aqui em Franca, depois foi levado para o Hospital Samaritano em São Paulo e nesta terça-feira, portanto, embarca para os Estados Unidos, onde vai realizar esse transplante. É um processo longo, né, Júnior, aí que a gente acompanhou, mas é um sinal de esperança aí para a família. Não tem a dúvida, é o único caminho. A gente falou várias vezes sobre isso no rádio, Vaz, nos vários programas que a gente já comentou sobre o Davi Miguel, e é um caminho dificílimo, o caminho que está à espera do Davi Miguel, mas é o único caminho possível, e a gente tem certeza que com muita força ele vai conseguir superar os próximos obstáculos. Como você falou, ele vai agora para os Estados Unidos. É uma etapa fundamental, mas é mais uma etapa. Haverá muita coisa ainda a ser enfrentada pelo Davi Miguel. O Davi Miguel, que já se mostrou um vencedor. É importante a gente relembrar rapidamente essa história dele, né? Primeiro, você teve a dificuldade aqui em Franca do diagnóstico, né? É uma doença tão incomum que o diagnóstico, ninguém conseguia entender por que esse menino regurgitava, vomitava tudo, qualquer tipo de água, de alimento ali, de leite, que colocava leite materno, colocavam para ele. Depois houve a busca do diagnóstico, houve, enfim, idas a Ribeirão, a volta para conseguir entender do que se tratava, a síndrome que ele tinha, que é essa síndrome que impede a absorção dos alimentos. E tudo isso, esse menino com alimentação parenteral, né? Alimentação pela veia. Então é tudo muito complicado, mas ele venceu essas etapas todas. Depois ele tinha a dificuldade, ele foi muito bem atendido aqui em Franca, a família sempre diz isso, com relação ao Hospital Regional, é importante ressaltar. E aí, Leandro, ele ainda teve aquele drama, né, que foi uma das lutas que a gente acompanhou muito do peso, aumenta de peso, cai de peso, e aí ele foi para São Paulo, no Samaritano, ali conseguiu ganhar e atingir o peso necessário para poder fazer a viagem, conseguiu vencer as batalhas judiciais todas contra o governo, que se recusou a pagar os custos iniciais, conseguiu mobilizar a cidade, a região e boa parte do país nas campanhas de mobilização que deram parte importante dos recursos que vão custear o seu tratamento. Então, foram todas vitórias que esse pequeno herói acumula na sua curta, mas já tão bonita existência. Agora virão outras etapas. Nos Estados Unidos, pela primeira vez, ele vai ser examinado
pelo corpo clínico efetivo, pelos médicos que vão fazer o transplante. Então, esse é um primeiro momento que a gente vai ter que acompanhar e ver qual a decisão dos médicos. Se vai transplantar apenas o intestino ou se vai fazer um transplante multivisceral, quando você tem outros órgãos envolvidos. Depois, vai ter a espera por uma criança doadora compatível, né? Por uma criança americana que morra, infelizmente, mas cuja família autorize a doação dos órgãos. Então, mais uma batalha que ele vai ter que vencer. E depois vem toda a cirurgia, obviamente que é complicada, tanto que pouquíssimos hospitais no mundo fazem isso, há pouquíssimos profissionais capazes de fazer isso, e a recuperação, a luta, os remédios contra a rejeição, são todas etapas que o Davi Miguel vai ter que enfrentar. Mas considerando tudo que ele já venceu, a grande corrente de amor e de esperança e de união que ele conseguiu forjar aqui na cidade e no país. E essa cara linda, né? A gente mostra a foto de novo da Vandia. A gente já viu, pedi para a Vandia mostrar um mosaico aqui de imagens do Davi Miguel, uma sequência de imagens desde das primeiras que a gente tem, como ele foi se desenvolvendo, essa carinha alegre, feliz, brincalhona, com quem ele encanta todo mundo. A gente tem certeza que com muita fé, muita torcida e muita coragem ele há de vencer esses obstáculos e num futuro próximo ele esteja de volta a Franca, a sua cidade natal, para perto das pessoas que tanto torceram e se empenharam para que ele conseguisse esse transplante que para ele significa a diferença entre estar vivo ou não. Então é importante que ele faça, é fundamental que ele vá para os Estados Unidos, e a nossa torcida fica aqui imensa para que ele volte bem e volte o mais rápido possível. A gente vai continuar acompanhando a história do pequeno Davi, né? Como eu disse, embarca terça, vai com a mãe, depois a família, o pai e o irmão vão também para os Estados Unidos e por lá vão acompanhar todo o tratamento do pequeno Davi Miguel, esse grande pequeno guerreiro que a gente aprendeu a gostar, né? Faz quase parte aí da família de cada um, família, não tenha dúvida. Né? Todo mundo acompanha a saga desse herói francano. Muito bem, os detalhes todos estão lá no Comércio da Franca neste domingo também. Durante a semana você vai acompanhar toda essa viagem do Davi Miguel, como foi a chegada em Miami, lá nos Estados Unidos. A gente vai a um breve intervalo comercial e já vamos voltar aqui no programa com as histórias desta semana. Uma semana que deveria ser esquecida, principalmente para os lados da Prefeitura Municipal, a administração do prefeito Alexandre Ferreira. Se eu fosse você, eu não sairia daí, porque nós vamos falar todos os detalhes para você. Imagine ganhar um condomínio de casas para você fazer o que quiser. Pode parar de imaginar. O Magazine Luiza vai dar um condomínio de casas para você. Não é uma casa, é um condomínio inteiro. Participe! A família cresceu, a alegria aumentou. Agora a proteção também precisa ficar maior. Então, temos o melhor plano para você. Tem a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Padaria Pão Delícia. Um lanchinho, um pão para o café, salgadinhos ou aquele bolo delicioso é na Pão Delícia. Tudo fresquinho para você. Saboreie. Padaria Pão Delícia. Uma delícia. Imagine ganhar um condomínio de casas para você fazer o que quiser. Pode parar de imaginar. O Magazine Luiza vai dar um condomínio de casas para você. Não é uma casa, é um condomínio inteiro. Participe! Estamos de volta aqui com Hora da Verdade na TV Franca, canal 23 da NET e também no portal GCN. Mande seu WhatsApp para a gente, esse número que aparece aí agora na sua tela. Fala o que está achando do programa, a sua sugestão, a sua crítica, ela é sempre muito bem-vinda aqui na nossa atração. Nesse bloco, a gente vai destacar um assunto que foi de grande repercussão na cidade
nesta semana a explosão deste caso que repercutiu nacionalmente. Um médico, um falso médico, atuando no pronto-socorro de Franca. Este rapaz que a gente vê nas imagens agora, ele é Pablo Mussolini. O Pablo, ele se passava por um médico chamado Pablo Galvão. Pablo Mussolini era então contratado pelo ICV, que é o instituto que cuida do pronto-socorro da cidade. Ele que disponibiliza médicos para o atendimento. Este homem que a gente viu aí nas imagens, ele foi preso em Mairinque com mais outras 2 pessoas, 2 mulheres, por eles exercerem ilegalmente a profissão. Eles usavam documentos de outros médicos e se passavam, portanto, por médicos em vários pronto-socorros e hospitais pelo estado de São Paulo. Este, Pablo, ele ficou pelo menos 6 meses, depois aqui no pronto-socorro. A secretária de saúde nessa semana disse que foi menos, de julho a novembro do ano passado, fez atendimentos de alta e média complexidade. Um sujeito complicado aí, atendimento e atendendo as pessoas, clinicando aí no pronto-socorro. Complicadíssima a situação desse sujeito, que é um falsário, na verdade. O que a gente pode dizer, a única coisa que não se tem certeza ainda é se sequer ele estudou medicina. Mas que ele é um falsário, a gente pode dizer, né? Usou documento falso. E que ele não pode exercer a medicina, a gente também pode dizer com segurança. A terceira coisa que a gente pode dizer é que a prefeitura, para variar, não tem controle de porcaria nenhuma que acontece ali, né? É realmente a casa da mãe Joana. Vamos lembrar, esse médico é, coincidentemente ou não, a gente não sabe ainda as conexões todas, porque a ICV lá está investigada por todo mundo agora, houve até pressão de documentos, não em Franca, hein? Na cidade lá de Mairinque, né? Mairinque, Alumínio, onde o caso eclodiu. São Roque. Mas você vê que esse médico, né, como eu estava dizendo, coincidentemente ou não, esse é o mesmo médico dos R$81 mil. A gente até denunciou e escreveu sobre isso, sobre esses super salários que eram pagos aqui em Franca. E, naquele instante dessas matérias publicadas pelo Comércio da Franca, a gente já sinalizava que era impossível essa jornada, né? Você não tem como trabalhar, segundo os registros da ICV, o CREMESP fez essa denúncia, esse Pablo Mussolini, que usava o sobrenome de Galvão ou Tomás, aí depende do gozo freguês, teria trabalhado 31 dias sem parar nem para ir no banheiro, nem para dormir, nem para escovar os dentes, nem para comer, sem nada. Óbvio que era uma mentira. Ninguém trabalha nem 4 dias direto, 5, dirá 31 dias, Vaz. E naquele instante, a Prefeitura de Franca já tinha uma sinalização pelo CREMESP e pelo Comércio da Franca de que tinha alguma coisa errada, dona secretária Rosane Moscardini. Era só juntar os pontos. Se a senhora, naquele instante, tivesse deixado a soberba de lado, tivesse deixado a empáfia de lado e tivesse examinado que profissional era esse, a senhora teria já descoberto que ele era um falsário, que ele mentia, que ele não podia exercer a medicina e que ele não era nem quem devia ser, quem dizia ser. Mas nada disso foi feito. E aí, Vaz, continuou esse manto que a prefeitura joga em cima das coisas. Não tomou providência nenhuma. A Prefeitura de Franca só começa a sinalizar alguma ação agora depois que o Pablo Mussolini foi preso e toda a imprensa denunciou. Até então, a Prefeitura de Franca, se sabia de alguma coisa, fez ouvidos moucos. Fingiu que não era com ela e deixou a população na ignorância, sem saber que tinha sido atendida. Vamos pegar na melhor das hipóteses para a Prefeitura, por 4 meses, né? Por 4 meses, atendendo as pessoas. A Prefeitura não fez nenhuma sinalização, não tomou nenhuma providência para avisar as pessoas. Talvez você tenha passado por um médico que não é médico, que não pode clinicar. E aí, Leandro, só agiu agora a reboque das circunstâncias. Então, lamentável, mais uma vez, a inércia da Prefeitura diante de absurdos que acontecem em áreas que ela comanda. Bom, o Pablo Mussolini continua preso. Depois de muita pressão, né, da sociedade, a secretária de saúde, a Rosane Moscardini, esta mulher que a gente vê aí nas imagens,
ela resolveu se pronunciar a respeito. Na última quarta-feira, ela disse que os pacientes que foram consultados aí pelo Pablo Mussolini, ou Pablo Galvão, teriam um registro médico lá no Rio Grande do Norte. E o Pablo Mussolini não se sabe exatamente se ele fez ou não medicina, né? E é muito esquisita essa história também, porque vamos saber o seguinte, o que a gente sabe, só para aproveitar, para explicar, Vaz, existe um médico que chama Pablo Galvão Tomás. Existe esse médico. Ele tem um registro lá no Rio Grande do Norte. Esse médico, ele existe. Quem é ele? Onde ele está? O que ele faz? Ninguém sabe. Não apareceu agora. O que me faz até supor que algumas ilações que foram feitas, que talvez os médicos originais dessa farsa toda, né? Os que são médicos sejam coniventes, tem razão de ser. Porque imagina, se alguém fala, ó, eu sou o Leandro Vaz, mas obviamente não é você. Eu falo que eu sou o Leandro Vaz lá na Paraíba, e você descobre e fala, não é não, o Leandro Vaz sou eu, que está errado. Mas esse médico não apareceu até agora, o original. Mas o fato é que, em nome dele, esse que você está vendo na foto aí, ó, Pablo Mussolini, que não tem autorização para exercer a medicina e estava trabalhando para a CCV. Ele usou o registro desse Pablo Galvão aí para conseguir clinicar. E clinicou durante muitos meses. Então, já é uma confusão absurda essa história. E aí, então, a secretária Rosane Moscardini disse que os pacientes que foram consultados por este homem, o Pablo Mussolini, ou Pablo Galvão, que é o nome que ele se apropriou. Isso, na receita médica devia estar isso, né? Se você tiver aí o nome de Pablo Galvão, muito cuidado, porque você pode ter sido clinicado de forma errada. Então, a Secretaria de Saúde indica que os pacientes que foram, portanto, atendidos por ele, devem passar por uma nova consulta. Mas a Rosane Moscardini não disse exatamente como isso vai acontecer, o que essas pessoas devem fazer. Disse só, pelo menos, que elas devem passar por uma consulta de novo. Fica muito vago, né? Como é que seria? Claro, Vaz. Vamos reforçar aqui, né, dona Rosane Moscardini? A senhora está me ouvindo aqui, me vendo, me assistindo, ou se não, alguém que esteja para falar com a senhora. Eu repito o que eu falo às vezes no rádio. Eu queria saber como é que a senhora consegue realmente ficar em paz consigo mesma. Vou repetir, Leandro. Bem rapidamente. Faz meses que o Comércio da Franca denunciou que esse sujeito tinha recebido um super salário. A senhora não olhou nada. Se tivesse olhado, se tivesse tido a dignidade, a humildade de olhar, já teria descoberto lá atrás. Se olhou e descobriu e não falou nada, a senhora é negligente de uma maneira quase criminosa, para não dizer criminosa, né? Se a senhora não olhou, a senhora foi incompetente, porque a senhora não deu a importância para uma coisa fundamental, que era uma impossibilidade de alguém receber esse salário por uma carga de trabalho que é desumana, que é impossível, é sobre-humana. Mas, vindo mais para a história mais próxima agora, Leandro, nós denunciamos o caso sexta-feira da semana passada. Teve sexta o dia inteiro, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, segundo o dia inteiro, terça o dia inteiro, quarta, para falar alguma coisa. Foi só no meio da semana que a secretária se dignou a dizer que talvez recomende as pessoas passarem por uma nova consulta, ou como é que vai ser feito isso. Imediatamente a Secretaria de Saúde tinha que ter emitido um comunicado alertando as pessoas, isso que nós estamos fazendo, que passaram por uma consulta com esse sujeito, que vocês estão vendo a imagem aí, se apresentem em algum lugar que ela devia marcar, ou num ginásio, ou na prefeitura, ou em algum lugar, para dizer, vem cá, para dizer o que ele te receitou. Você imaginou que esse homem passou meses receitando medicamentos para a população de Franca, sem estar apto para isso, sem ter condições de fazer isso. E se ele fez porque se ele não fez nada, melhor, não piorou a situação de ninguém. Mas e se ele receitou um remédio errado? Se ele prescreveu um tratamento equivocado? Se ele fez um encaminhamento indevido? Ninguém sabe. E a Prefeitura de Franca demorou
dias até começar a se pronunciar e até agora, de fato, não fez coisa nenhuma. E a saúde da cidade ainda é destaque, viu? Por conta deste final de semana, o jornal Comércio da Franca estampou em suas páginas a história do coordenador médico do SAMU de Franca, Rogério Ribeiro, que responde a um processo criminal na Justiça do Paraná. Este homem que a gente vê agora nas imagens, ele é acusado de falsidade ideológica por usar o registro médico de outro profissional, de exercer medicina ilegalmente e ainda ter facilitado a fuga de um procurado da Justiça. O processo ainda está aberto, está em andamento. Rogério ainda não foi julgado. Se os fatos forem confirmados, ele pode ser até preso. Este homem que a gente viu aí, que eu contei agora... Vamos deixar claro, mas aqui... É outro. É outro. É outro. Braço, esse aí, ó, amigão do Alexandre Ferreira, braço direito do prefeito, coordenador, ocupa cargo de chefia e também é acusado de ser falsário. Ele como o outro, Pablo Mussolini, também no começo ali da sua carreira, tinha documento falso. Hoje ele tem lá tudo certinho. Ele fez a faculdade fora do país. Voltou para o Brasil. No começo não tinha nada. Não tinha documento que comprovava que ele era médico. Então ele exerceu de forma irregular. E ainda, toda essa história que a gente está acompanhando aqui, o que me chama mais atenção, Júnior, eu acho que também os nossos ouvintes, é que ele é coordenador médico do SAMU, que atende dezenas de pessoas todos os dias. E a prefeitura sabia e manteve ele no cargo. Sabia desse processo e manteve ele no cargo. Aí é onde eu falo que é muito difícil. Nem só o sujeito... Eu fico até admirado de ver como algumas pessoas do círculo íntimo do prefeito conseguem defender esse tipo de atitude, né? Nós não estamos falando de hipótese. O que é fato que o coordenador do SAMU de Franca usou o nome de outro médico para clinicar no Paraná, não tem dúvida. Isso passa a régua. E aí, convenhamos, né? Não vamos, todo mundo pode cometer um erro, mas há erros e erros, né? Você se passar por uma outra pessoa para burlar um sistema, para fazer uma coisa que você não está autorizado a fazer, isso não é erro. Isso é crime. Isso não é erro. Vamos dar o nome. Vamos dar as coisas o nome que as coisas têm, né? Você se passar por uma pessoa que você não é, e aí vamos dizer, não estou dizendo se o coordenador é bom médico ou mau médico. Esse caso aconteceu na cidade de Paranacite, lá no estado do Paraná. Ele teria se formado na Bolívia. E tudo isso, como eu disse, no Paraná, 4 anos atrás. O fato é que ele usou, como o Júnior disse, documento de outra pessoa para dizer que era médico lá na cidade. E hoje, quem comanda o SAMU de Franca é ele, este homem que a gente vê aí nas imagens. E a saúde pública da cidade, com tudo isso que a gente vê, médico falso... É que é muito absurdo. É isso mesmo que você entendeu. O coordenador hoje do SAMU de Franca usou o nome de outra pessoa lá no Paraná e veio correndo para cá. E aí disse que ajudou o outro a fugir, né, também. Então é uma coisa, foi decretada a prisão de um, ele já veio embora. Então a situação é inacreditável. O Paraguai é aqui, né? Terra da falsificação. Mas aqui, lá é de produto, aqui é de outra coisa, né? Mas a saúde, assistindo tudo isso, fica a população, né? E a população que muitas vezes depende, ou na maioria das vezes, depende do serviço público de saúde. Como foi o caso, gente, desta mulher aí que a gente vê nas imagens. É a operadora de caixa, Aparecida Helena dos Reis, de 37 anos. A Aparecida morreu depois de passar por diversas vezes no pronto-socorro municipal. Ela morreu por volta de 11 horas da sexta-feira da semana passada. E a família acusa negligência. Isso porque ela estava com problemas no estômago. Depois ela foi internada na Santa Casa com suspeita de pneumonia e à noite ela acabou não resistindo. A família acha que se tivesse tido ali um diagnóstico mais preciso no pronto-socorro, ela estaria viva. Ninguém sabe.
né? Eu sempre digo isso, nós não temos condição de dizer se a pessoa teria sobrevivido ou não, mas o fato é que as pessoas não podem morrer dessa forma. Essa é a questão fundamental. Essa é a questão fundamental. Ninguém, até é importante deixar isso claro, óbvio, porque é uma desculpinha que às vezes o pessoal da Secretaria de Saúde usa, né? Os encarregados. É claro que você vai ter mortes no pronto-socorro, porque lá é um lugar que atende doentes. É óbvio que vai ter mortes, né? O problema é que não pode ter morte por falta de atendimento, por atendimento negligente, por falta de consideração, por falta de humanidade. Às vezes, por melhor que sejam os esforços, os hospitais, os tratamentos, as pessoas vão morrer, faz parte, infelizmente. Mas o que não pode acontecer é alguém ficar de segunda a sexta-feira, indo e voltando do pronto-socorro, sem clareza de diagnóstico, sem encaminhamento para a Santa Casa, e, enfim, concluírem que era preciso encaminhar, e quando chega na Santa Casa, não há mais nada a fazer. Isso é o que não pode acontecer. Isso é que precisa parar. Isso é que a dona secretária Rosane Moscardini precisava estar se dedicando, ao invés de ficar fazendo planilha, de mostrar números que não existem, né? Porque não adianta falar, nós temos 100% de consulta marcada. Tem mesmo, secretária, você está marcando para 2016, véio. Marcou. Mas quem disse que isso é atendimento? Né? Então, é essa seriedade que precisava ter. Assim como, em relação ao caso do ICV que a gente falou agora, junto com a determinação para que a população, para que as pessoas que passaram por atendimento médico passassem por um outro profissional, tinha que ter tomado imediatamente, a segunda providência, que não exige muita inteligência, né? Caberia à secretária determinar o imediato cruzamento de informações entre as mortes suspeitas e esse profissional, Pablo Mussolini. Será que alguma das 10 pessoas que morreram por atendimento esquisito na rede de saúde, para dizer o mínimo, né, passaram por alguém como ele ou não? Né? Vamos olhar, é isso de novo. Vamos ter essa mínima boa vontade, secretária. Né? Vamos olhar de novo quais foram os profissionais que atenderam essas 10 pessoas que morreram. Será que todos eles estão com o seu registro profissional em dia? Será que todos eles são conhecidos nos seus locais de origem? Né? Porque não pode a gente achar que é assim mesmo e as pessoas continuarem perecendo por falta de atendimento, por atendimento incompetente. Após tudo isso que a gente narrou aqui, a polêmica do médico falso, do coordenador do SAMU, também, que passou por uma outra pessoa, a morte dessa mulher de 37 anos, o prefeito Alexandre Ferreira conversou com a repórter Priscila Salles na manhã da última quinta-feira. Ele destacou principalmente aí sobre a questão do ICV. O Instituto ele foi contratado para oferecer hora médico. Agora, se ele apresenta um profissional que não, apesar de ser médico, mas não está habilitado frente ao Conselho Regional, isso tem que ser avaliado, tem que ser sindicado, vamos dizer assim. E é importante que isso aconteça, até para a gente não colocar em risco a população. Agora, o médico apresenta, isso aconteceu em outras épocas também aqui em Franca, de médico vir começar a trabalhar e de repente descobrir que nem médico era. Então, é bem comum, infelizmente, é comum as pessoas falsificarem esse tipo de coisa. Agora, tem que avaliar, tem que investigar, tem que pôr na cadeia quem tem esse tipo de ação. E agora nós precisamos avaliar os pacientes que foram cuidados por esses médicos, para que a gente possa ter uma exata noção do que é que houve, como que ele procedeu. A primeira informação que a gente tem é que ele é médico, formado em uma universidade que não tem o aval do CREMESP e precisaria passar por um processo de validação do seu diploma. Essa é a primeira informação, pelo menos, que parece que a gente tem, né? E vocês chegaram a ver algum tipo de documento, a conversar com o Pablo ou com o pessoal do ICV em relação a isso? E em relação a outros médicos desse instituto, a prefeitura deve fazer um pente fino? Não, com o Pablo não, até porque ele nem voltou aqui, né? E muito menos a moça, tem uma moça que parece que está sendo investigada também, que está com o CRM de uma médica de Franca, usando o CRM em outro lugar, em outra cidade. Então, a gente já conversou com o ICV, a gente pediu explicações para eles estão mandando documentação dos médicos que estão hoje trabalhando e daqueles que já trabalharam para trás. Eles estão sendo alvo de investigação de polícia civil, de várias instituições, e a gente precisa também colaborar com essas investigações até para responsabilizar as pessoas que colocam em risco o nosso contrato e a nossa população.
Em relação ao contrato que o senhor acabou de falar, que eles acabaram de serem incluídos na investigação da Polícia Civil lá de Mairink, Sorocaba, o senhor deve renovar esse contrato? Porque, pelo que a gente tem informação, o contrato ele tem sido renovado porque a Prefeitura não conseguiu contratar médicos. Ele deve ser renovado novamente? Existe alguma possibilidade de se trocar essa organização? O contrato ele é renovado em função de uma decisão judicial que nós temos do Ministério Público do Trabalho, que entrou com uma ação contra a Prefeitura para não deixar contratar uma OS. E a juíza acatou essa decisão, inclusive ordenando que se mantivesse o contrato dessa empresa para a população não ficar sem atendimento. Agora, nós contratamos a empresa contrata o médico. Então a empresa tem que dar uma justificativa para nós e tem que mostrar para nós indicadores de que eles vão ter, a partir de agora, um maior controle um maior rigor em relação aos médicos que não serão contratados. Mas não há possibilidade de desfazer o contrato, até porque a população precisa de atendimento. E nós temos hoje os pronto-socorros sendo o atendimento médico dos pronto-socorros sendo feito por essa empresa. E a gente não pode prescindir dessa empresa para o atendimento da população. Em relação a essas fiscalizações que o senhor falou que a Prefeitura vem fazendo, tem algum prazo para que eles apresentem esses documentos? Foi feito algum termo em relação a isso? Não. O que a gente entende é que nós temos que ter uma vigilância constante. Isso não tem prazo, não tem fim, não tem nada. Até porque a todo instante chegam médicos novos, porque a todo instante a gente precisa de mais atendimento na população. O que acontece é que às vezes se você olha a documentação dele está certa. Ele tem cartão do CRM, ele tem documento de médico, ele tem diploma, só que todos são falsos. Aí, portanto, o prefeito Alexandre Ferreira, falando a respeito dos casos, principalmente em relação ao Instituto de Ciências da Vida. Você acabou de ver o prefeito, olha. Por detrás dessa fala mansa e pacata, tem uma ausência de lógica e de explicação que é um desafio à inteligência de qualquer um de nós. O prefeito diz, primeiro ele está muito mal informado, né? Ele fica perguntando, é ou não é, não sabe do que está falando, prefeito, né? Está falando do caso sério, falsificação, falso médico, né? Uma situação complexa. Segundo, o prefeito de Franca, ele tenta fazer um jogo de palavras para enganar as pessoas de boa fé, eu imagino, como a sua base aliada, como parte da sua base aliada na Câmara de Vereadores. Ele diz, por exemplo, que tem que manter a ICV porque a Justiça determinou, ordenou. É mentira, prefeito. O senhor está mentindo para as pessoas. A Justiça não mandou, a Justiça permitiu, autorizou. O senhor transforma o seu deslize e a sua incapacidade de resolver um problema numa decisão judicial. Vamos resgatar só esse trecho aqui para começar. O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação contra a Prefeitura de Franca, dizendo que essa terceirização, ou seja, que contratar empresas como a ICV para operar pronto-socorro é ilegal. E pediu, liminarmente, que fosse banido esse tipo de coisa. A juíza do trabalho, disse o seguinte, que ainda vai ter que julgar a ação, mas que negava esse pedido do Ministério Público do Trabalho, liminarmente, negava essa liminar, e autorizava a Prefeitura a manter o ICV enquanto não houvesse a decisão definitiva. Não é que ela manda. Se o prefeito de Franca tiver uma outra empresa, ele pode substituir. Se ele fizer um concurso público e contratar médicos, ele pode interromper a qualquer momento. Na verdade, ele não interrompe porque ele não quer. Não é que ele está obrigado a manter essa empresa. A empresa está autorizada a permanecer, apesar do entendimento de que esse tipo de contratação é indevido, porque não tem outra. Então, não vamos misturar os com bugalhos, nem vamos mentir usando esse jogo de palavras, porque não cola, né? Mas não é só esse tipo de coisa. O prefeito de Franca também diz que a gente tem que ter vigilância constante, porque está todo mundo falsificando tudo. E aí ele mesmo é contraditório, né? Porque ele diz que lá atrás, há muitos anos atrás, eles identificaram isso. Muitos anos depois não identifica mais. Porque ali, o que não falta é falsar, né? Então, eu fico
abismado de ver o prefeito dizer, entra médico, sai médico, como se fossem milhares de profissionais. É inaceitável que uma prefeitura do tamanho de Franca, que tem um orçamento de mais de R$500 bilhão, que tem 4.500 servidores, não tem um mecanismo de controle, uma ouvidoria, uma controladoria, um compliance, qualquer área, para checar se os médicos são médicos. Nós não estamos falando de profissionais quaisquer. Nós não estamos falando de um assessor de comunicação, nós não estamos falando de uma secretária cujo dano, se houver, é menor. Nós estamos falando de gente que lida com pessoas, com vidas, com médicos. Não consegue, prefeito, chegou uma leva de médicos nova, aí na ICV, ligar e perguntar no hospital onde o cara passou se ele existe, se ele era um bom profissional, checar no telefone que tem no CRM, checar se o cara existe ou não, porque aí é fácil dizer, eu não sei. Então, olha a lógica do prefeito. Tem falsário, a gente vigia, mas não consegue identificar. E eu também não posso romper com a empresa que contrata o falsário. Quer dizer que nós estamos condenados em Franca a ser atendidos pela ICV, que mantém falsários, está encalacrada com a justiça e com a polícia, e sabe-se lá se a gente vai ser atendido por um médico ou por um outro profissional qualquer que se passe por médico. É lamentável, sob todos os aspectos, esse tipo de argumentação do prefeito de Franca, que tenta se desvencilhar de todas as formas da responsabilidade, não explica, não assume e, pior, não age. Poderia ter, pelo menos, como eu falei em relação a Rosane Moscardini, e aí eu acho isso imperdoável. De novo, o prefeito de Franca foi alertado em dezembro de 2014 pelo CREMESP e pelo Comércio da Franca. O CREMESP divulgou um relatório onde apontava, foi o CREMESP quem identificou esse pagamento de mais de R$80 mil por profissional, pagamento indevido, pagamento excessivo. E o prefeito não se posicionou. Se ele tivesse olhado para isso, ele poderia ter interrompido essa história lá atrás. Se lá ele olhou, descobriu e não falou nada, é omissão, é um crime. É absurdo. Dá até paura de pensar que o prefeito de Franca pudesse saber dessa história e não fez nada. Se ele não sabia, é porque não agiu mesmo diante da denúncia do CREMESP e do Comércio da Franca. De qualquer jeito, a gente está muito desamparado com uma prefeitura que não age diante de denúncias e só age quando o caldo entorna, né? Quando o leite derrama. E aí, ainda assim, age pelas metades, porque não determinou ainda que as pessoas passem por uma nova consulta médica, que é o mais urgente e o mais preocupante nesse instante. Assim como a avaliação das fichas médicas para saber se os atendimentos foram feitos de forma minimamente adequada por esse Pablo, Mussalim, Galvão, Tomás ou coisa que o valha. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Tem mais. Não sai daí. Imagine ganhar um condomínio de casas para você fazer o que quiser. Pode parar de imaginar. O Magazine Luiza vai dar um condomínio de casas para você. Não é uma casa, é um condomínio inteiro. Participe! A família cresceu, a alegria aumentou. Agora a proteção também precisa ficar maior. Então, temos o melhor plano para você. Tem a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Padaria Pão Delícia. Um lanchinho, um pão para o café, salgadinhos ou aquele bolo delicioso é na Pão Delícia. Tudo fresquinho para você. Saboreie. Padaria Pão Delícia. Uma delícia. Imagine ganhar um condomínio de casas para você fazer o que quiser. Pode parar de imaginar. O Magazine Luiza vai dar um condomínio de casas para você. Não é uma casa, é um condomínio inteiro. Participe!
E nós estamos de volta aqui no Hora da Verdade na TV, pela TV Franca, canal 23 da NET, e também pelo portal GCN, os principais assuntos da semana em destaque para você. Vamos falar agora sobre o secretário de Meio Ambiente, Ismar Tavares. Ele que é, de novo, réu em mais uma ação proposta pelo Ministério Público. Este é Ismar Tavares que a gente vê aí nesta foto. Ele está sendo acusado pelo promotor Paulo César Correia Borges de falsificar documentos para justificar o fato de ter permitido que um servidor morasse de graça em uma casa da prefeitura. Segundo a denúncia apresentada à Justiça, no dia 13 de julho, Ismar teria falsificado um termo de permissão de ocupação de imóvel público. O documento faz parte de uma investigação do Ministério Público Estadual. Em 2013, um cidadão de nome Marlon Olien Sanches procurou a promotoria para denunciar a concessão ilegal de um imóvel por parte do secretário. Segundo ele, Ismar Tavares estaria sendo chantageado por um funcionário da Secretaria de Meio Ambiente chamado Roberto Carlos da Silva. Roberto, que é operador de máquinas, teria fotos flagrando o depósito de terra do cemitério do Aterro, que deu origem à Praça Zumbi dos Palmares, e teria ameaçado Ismar. Em troca do silêncio do servidor, o secretário teria oferecido o imóvel que pertence à prefeitura. Na investigação, o promotor não encontrou nenhuma prova concreta de que a chantagem tenha de fato ocorrido, mas ao analisar a documentação relativa ao imóvel, encontrou um termo de permissão de ocupação. O termo é datado de 2012. Mas é assinado por Ismar Tavares. Tudo isso começou por conta dessas imagens que a gente viu aí, a Praça Zumbi dos Palmares. Denúncias que nós fizemos diziam que nessa praça que se estava vendo as imagens aí, feitas pela nossa equipe, ela teria sido aterrada com terra de cemitério. Olha, Leandro, eu não sei se foi terra de cemitério ou não, mesmo porque essa é mais uma das sindicâncias que a prefeitura abriu e não terminou, ou se terminou, engavetou e não disse qual foi o resultado. Mas o fato é que essa história continua assombrando ali a Prefeitura de Franca. Sobre isso, Leandro, tem algumas considerações importantes a fazer. Primeiro, o Ismar Tavares, o secretário agora acusado de falsificar um documento oficial, é o mesmo Ismar Tavares que está encalacrado naquela história da obtenção ilegal da licença ambiental pelo prefeito, CETESB, aquele rolo que a gente falou aqui nos últimos dias no Comércio da Franca, aqui no programa da semana passada, é aquele mesmo cara. O Ismar Tavares é o mesmo daquela confusão. O que a gente sabe, o que era a investigação? Havia suspeita de que o Ismar Tavares comprou o silêncio desse servidor público, né? Oferecendo a casa para ele morar. Ou seja, você não conta que a gente usou terra de cemitério e a gente deixa você morar de graça nessa casa. Isso não está comprovado. O Ministério Público deixa claro que não conseguiu comprovar isso. Mas o que é fato, que houve falsificação de um documento que permite a esse servidor continuar morando nesta casa até hoje. E aí é indefensável, né? O fato é que você tem um secretário que falsificou um documento, é acusado pelo Ministério Público de ter feito isso, e você tem alguém morando de graça numa casa da prefeitura, sem que a prefeitura explique por que ele deu esse benefício para essa pessoa e não para a nossa produtora Vandinha, para você que está acompanhando a gente aí na televisão agora, para você, Vaz, ou para qualquer outra pessoa. O fato é que tem alguém morando de graça, e esse alguém é um operador de máquina, que não está claro por que ele recebeu esse benefício da prefeitura, que não pode sair distribuindo imóveis de graça por aí. Então é uma questão complicadíssima, mais uma, e o prefeito não deu mostras até agora de que vai fazer coisa nenhuma. Continua, essa ação está tramitando, já é uma denúncia oferecida pelo Ministério Público também, e o fato é que, segundo o Ministério Público, as provas de que houve a falsificação do documento são bastante robustas e documentais. Está lá, está na ação oferecida pelo Ministério Público. O Ministério Público, nessa ocasião também do promotor Paulo Borges, que ele não está gostando nada das ações
que estão sendo feitas aí, investigadas pelo Ministério, e principalmente pelo Paulo Borges, é o prefeito Alexandre Ferreira. Na última quinta-feira a gente até exibiu parte da entrevista dele aqui no programa, em que ele falou sobre a saúde, mas nesta mesma entrevista, Alexandre criticou bastante o trabalho desenvolvido pelo Paulo Borges. E faz insinuações, né? Que o prefeito esteja desconfortável com a condição de investigado é compreensível, mas ele faz insinuações bastante excessivas sobre a conduta do promotor Paulo Borges. Inclusive dizendo que a credibilidade do Ministério Público está em jogo com as ações do Paulo Borges. Vamos acompanhar. O doutor Paulo Borges, eu acho que está no papel dele. Acho que o promotoria tem que fazer isso. Até porque eu não sei que bandido que vai entrar aqui na prefeitura daqui a um tempo. E eu moro aqui. E eu não faço coisa errada. Eu não faço coisa fora do que estava previsto na lei. Agora, tem que existir a fiscalização. O que não pode existir é um promotor fazer uma ação e enviar por e-mail para toda a imprensa, inclusive com um relatório dizendo que ele acha que todo mundo é culpado. Uma coisa é dar transparência às ações da promotoria. Eu acho que tem que ter transparência com as ações da promotoria. A outra coisa é você querer aparecer demais, fazer o seu trabalho, que é obrigação de ofício, e depois querer informar todo mundo 5 horas da tarde, como ele fez, dizendo que todo mundo é culpado, que todo mundo é bandido, que todo mundo está errado, e lá na frente não acontece, ele não consegue pôr para frente a ação dele. Acho que está dentro do papel dele, está dentro do processo, tem que fiscalizar mesmo, mas hoje eu acho que quem está agindo de uma maneira errada, de uma maneira equivocada, e está colocando em risco a credibilidade que o Ministério Público tem, é ele, em função dessas ações que ele toma. Aí, portanto, o prefeito Alexandre Ferreira, nessa entrevista a Priscila Salles. O prefeito, de novo, né, completamente fora de sintonia e fora da realidade. O que compromete a credibilidade de alguma coisa é um prefeito que permite todo esse disparate que está acontecendo na administração municipal. Isso sim é que compromete a credibilidade. Quanto à afirmação do prefeito de que ele não sabe que tipo de bandido vai estar na prefeitura no futuro, eu queria recomendar ele que tomasse uma maracujina, um remédio para acalmar e que parasse de sofrer com antecipação. Muito mais importante era ele livrar a prefeitura dos bandidos que estão lá hoje, viu, prefeito? O que tem de bandido cercando o senhor, no mínimo, né, é muito mais preocupante do que o que pode acontecer no futuro, né, já que o futuro a Deus pertence. Então o senhor devia ali estar preocupado com os bandidos que o cercam, porque o que tem de secretário, coordenador, gente que responde à ação por desvio de recurso público no caso das creches, por superfaturar a compra na área de educação, por criar uma indústria fantasma de hora extra, por permitir que as pessoas morram sem oferecer o atendimento médico adequado, por incorporar falsário na folha de pagamento indireta da prefeitura, porque é terceirizado, mas o dinheiro sai do nosso bolso. Tudo isso é bandidagem que devia tirar o seu sono. E não o que vai acontecer no futuro. Não sofra por antecipação, não. Sofra pelo que está acontecendo agora na Prefeitura de Franca. Pelo que é sua responsabilidade resolver. Vamos agora para a parte gostosa do programa pesado, né? Até aqui. Mas vamos lá. Troféu Joinha desta semana, Júnior. Para quem vai? Para o vereador Jepe Pereira, ele que foi acusado pelo seu colega, né, pelo Marco Garcia, de forjar denúncia. Aí, ó, né, na terra dos falsários. Aí, segundo o Marco Garcia, que é presidente da Câmara Municipal, o seu colega, o Jepe, tudo é da base aliada do prefeito. Imagina o que vai ser a confraternização de fim de ano desse pessoal. O Marco Garcia disse que o Jepe falsificou denúncias contra ele, estimulando as pessoas a irem lá no promotor de justiça, dizer inverdades só para prejudicar ele, Marco Garcia. Aí o Jepe Pereira respondeu com um delírio, aí dizendo que também o Marco teria cometido falha ética, enfim, uma confusão danada. Mas aí é o padrão Jepe de ser, o homem que gosta de viajar sem avisar ninguém e depois costuma pedir o reembolso, ou pelo menos que não seja descontado os dias em que ele
faltou da sessão legislativa. Então, o joinha vai para ele. Olha, com uma Câmara de Vereadores dessa, meu amigo, nós estamos no sal. Então, o troféu joinha vai para o Jepe Pereira, o homem que, segundo o presidente da Câmara, forja denúncias. Agora, vergonha alheia. Quem é que passou vergonha nessa semana, Júlio? O vereador Miguel Laércio Matias, mais uma vez, né? Nós temos aí, você vai ver um vídeo rapidinho, ele diz por si mesmo, né? Ele é autoexplicativo. O prefeito tinha que organizar alguns negócios bem popular. O que o prefeito de Ibiraci fez no sábado, estava meio queimadão o prefeito de Ibiraci. Né? O comentário que eu já tive, tem muito contato com a região mineira, foi o melhor prefeito que passou por lá. Ele apenas trouxe gente das cidades mineiras para fazer a queima do alho. Aí fizeram um arroz com costela lá, cada um doou um pouco, levou 2 shows muito bons, um trabalha comigo aqui, que é o Rubão, e o outro Mocoque Paraíso, e conseguiu reunir em torno de 7.000 pessoas. Isso tudo de graça, e a cerveja cara demais, quente, nós bebendo aquele quente que não dava tempo de gelar. Mas o povo não é satisfação. Então o povo é interessante. Eu não sei se quando se fala em crise, se fala em sofrimento. Quando fala em sofrimento, a pessoa quer ter alguma coisa, algum lazer, uma coisa para se divertir. E isso foi muito bom. O prefeito mineiro fez um negócio lá, que os outros... Eu, na minha igreja católica, nós temos uma pregação que a gente nunca deve invejar as coisas, invejar das pessoas. E eu, graças a Deus, sou assim. Mas copiar o que é bom. O que é bom pode ser copiado. Não deve ser invejado, mas deve ser copiado. Então, eu acho que nós precisamos trazer isso aqui para Franca. Nós temos o Parque Fernando Costa, ou que não tem, do lado de lá do Hospital do Coração, tantas áreas. Uma queima do alho é fácil, porque cada um faz a sua coisa, não tem despesa. Não tem despesa. E nós podemos trazer muita gente, trazer um show bom ao vivo de graça, sem pagar nenhum real, vende a cerveja cara, a festa vai ter um probleminha, porque o pastor Otávio não vai dar lucro para a festa, porque ele não vai comprar cerveja, o Adermes também não vai, o Adermes não é porque não bebe, é porque custa dinheiro e ele é seguro. Então, são essas coisinhas que a gente vai vendo como é que tem que funcionar. Então, você acabou de ver aí o Laercinho dizendo que a solução para a administração de Franca é fazer uma festa com carne barata, cerveja quente cara, porque o povo é bobo mesmo, não está nem aí para nada, então vai se divertir com qualquer coisa, e que isso é que é a receita para melhorar a popularidade que ele trouxe da vizinha Ibiraci. Né? O povo de Ibiraci merecia ser citado num exemplo melhor do que esse. E os aplausos da semana, para quem vão? Rapidinho para a equipe de basquete da APAI de Franca, patrocinada pela MVP. Parabéns à empresa pela decisão de patrocinar. Os meninos de Franca, que estão competindo aí na Olimpíada das APAIs, tiveram um resultado fantástico. Ganharam de 42-0. Foi bonito de ver a imagem estampada no comércio da Franca. Parabéns aos garotos pelo grande resultado e parabéns à empresa por apoiar a iniciativa. Vambora? Vambora, né? Vambora. Porque, né? Olha, vamos torcer. Eles podiam escalonar as besteiras, né? Mas dá pra gente falar com mais calma de tudo. Voltar a exibir a receita, não sobra tempo, gente, porque é besteira demais. Bobagem, crime, insanidade, tem de tudo. Mas a gente vai embora com uma música que traduz muito bem o momento que a gente tem vivido no Brasil e também na nossa Franca. Cazuza e Gal Costa cantando Brasil. É um resumo dessa ópera toda. Um abraço. Tchau. Até a semana que vem. Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga. Pra gente fica assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio. Confia em mim. Convidaram pra esta festa pobre e os homens armaram pra me convencer. Agora sem ser, vou dar essa droga, e já vem malhada.
seu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Yeah! Grande pátria, desimportante, em nenhum instante eu vou te trair. Não, não vou te trair. Oh, yeah. Yeah. Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga. Pra gente ficar assim.